Aguardando a turma entrar. Oi, Socorro, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, estou aguardando a Ellen Sarapec para participar. Gente, vou aguardar mais gente entrar, né? Aham, tá certo. Vou aguardar mais pessoas entrarem. Você está me ouvindo bem, Socorro? Está me ouvindo bem? Vou pegar aqui um papel para anotar alguma coisa. Boa tarde, eu sou Norma Sueli Guimarães. Olá, boa tarde. Estamos aguardando, enquanto o pessoal entra, eu vou falando. Eu sou Norma Sueli Guimarães, sou atriz, professora de teatro do oprimido, formanda em biodança e jornalista. Participo da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Então, a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio completou 2 anos, agora dia 22 de maio, e quando chegou a quarentena, quando iniciou a pandemia, a gente decidiu iniciar lives por 2 motivos, com 2 objetivos. Um é para que as mulheres possam ampliar o seu conhecimento em relação ao sistema patriarcal e machista, que infelizmente está cada vez pior, mas nós também estamos reagindo com a mesma força, e também para que, não só para que as mulheres tomem conhecimento de vários temas, vários assuntos de seu interesse, mas uma das coisas que a frente quer é revelar os talentos femininos e feministas. E aí a gente está trazendo muitas mulheres que às vezes estão invisíveis, seu talento não é reconhecido, e a gente está trazendo para cá. Porque nós mulheres não podemos ficar na invisibilidade. E aí a gente está trazendo a arte. Oi, Solange, seja bem-vinda, boa tarde, Franzinha, se apresentem, coloquem aí, quem tem o nome assim que está meio em pseudônimo. E assim, a gente está feliz de vocês estarem aqui. Você sabe qual é o poder da arte? Você sabia que o teatro do oprimido e das oprimidas tem poder de transformação pessoal e social? Pois bem, o teatro do oprimido, ele é um teatro genuinamente brasileiro, criado pelo dramaturgo carioca Augusto Boal. E ele está implantado em mais de 100 países. Oi, Ellen! Eu já comecei a lhe apresentar, vou começar a lhe apresentar agora. Aí você pede para entrar e eu autorizo, tá? Então, o teatro do oprimido, ele tem um diferencial em relação, não é mais um método, ele é um método de transformação social e pessoal também, porque para você transformar a sociedade, a gente tem que se transformar pessoalmente. E aí, esse trabalho é feito para que as pessoas oprimidas, como nós mulheres, negros e negras, indígenas, homossexuais, imigrantes e muitos outros, possamos sair dessa situação de opressão, porque a gente acredita numa mudança e uma mudança através da arte. Então, eu vou agora chamar a Ellen. Ellen, você pede para entrar? Tá certo, vou já incluir. Nós vamos conversar com Ellen, sabe? Aguardando ela entrar. Oi,
Oi, boa tarde, Ellen. Seja bem-vinda. Eu vou lhe apresentar. Seja bem-vinda. Eu vou lhe... Ela é artista. Deixa eu só Vou lhe botar meu fone apresentar. aqui. Tá certo. Eu estava aqui numa outra história e aí vim correndo e esqueci do fone. Tudo jóia, Norma? Tudo jóia. Deixa eu lhe apresentar para a turma. Tá bom. Gente, Ellen é artista, ativista ou artivista, né? Coringa do Teatro do Oprimido, produtora, colaboradora do CTO Rio, que é o Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, do Gesto, Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, e também a bailarina e bióloga. Tudo bem, querida? Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bom, A Norma? Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, tem o maior prazer de estar recebendo você, já tem várias delas aqui, Alana, Solange, Socorro Santana, e você vai falar sobre o teatro do oprimido, tanto como o que ele representa na sua vida, as suas experiências, como ele como um método de transformação social. Seja bem-vinda e dê as boas-vindas. Obrigada, querida. Primeiro, eu quero te agradecer muito por estar aqui, por esse espaço, pela partilha. Eu agradecer também a Frente, né, de Mulheres, aí, a Frente Popular de Mulheres do Piauí. Muito bacana esse espaço. Eu tenho assistido algumas das lives que a Norma propõe aí, com outras mulheres maravilhosas, com muitas mulheres aí que têm muito a dizer pra gente, muito a trocar, né? É assim que a gente consegue essa sororidade, que consegue fazer a gente sobreviver, né, a esse sistema patriarcal que a gente vive, esse sistema doentio que mata, trocando, escutando as outras. Estou aqui também para poder. Tá joia? Você quer que eu comece a falar um pouquinho sobre o teatro oprimido? Como é que é a Eu vou proposta? fazer uma proposta, é assim. Tá. Eu dividi em 4 momentos. Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Minha nora Gisele está aqui. Eu amo Gisele. Opa, Gisele. Ela diz, Norma, as pessoas não acreditam que eu e você nos damos bem. Como? Não ouvi. Ah, imagina. Sogra com nora dizem que não se dá bem. Eu digo, eles não Isso sabem. Isso é mais uma coisa do sistema patriarcal, né? Para fazer com que as mulheres fiquem em discordância. Que besteira, eu adoro minha sogra também, me dou super bem, amo ela, imagina. Não faz nenhum sentido isso, é construção machista. Eu pensei em 4 momentos, né? Mas não assim rígidos. Primeiro você falar de você e sobre a bailarina que conhece o teatro do oprimido e depois o que é o teatro do oprimido e como o que faz a Coringa, né? A mulher à frente do TO, que muitas mulheres estavam junto com Augusto Boal construindo fortalecendo, criando e recriando o teatro do oprimido. Aí depois, algumas frentes que o teatro do oprimido atua. A gente sabe que ele atua no legislativo, na educação, saúde mental, com as mulheres empregadas domésticas, nas prisões, nos pontos de cultura e também o teatro oprimido no Piauí em 2007, que você veio, acho que foi 2007, porque a matéria que tem é 2008. Foi de 2006 a 2007. O projeto em Piauí foi 2006 a 2007. Então, como é que a bailarina chegou até o teatro do oprimido? Conta essa história. Então, querida, eu agradeço você me chamar de bailarina, porque eu me sinto assim... Nossa, eu me sinto nas nuvens. Na verdade, eu não sou exatamente uma bailarina. Eu queria ter sido bailarina. Esse era o meu sonho de infância e de juventude, na verdade. Eu queria muito ter feito balé, porque eu estudei balé durante 6 anos, o balé clássico. E eu acho que é um pouco o sonho das meninas, né? Porque isso também tem um patamar também desse sistema patriarcal, né? A menina desejar ser bailarina, desejar ser uma coisa que é
um pouco desejável em quase todas as meninas. Mas bom, eu tive a oportunidade de estudar 6 anos balé clássico quando eu era criança, para adolescente, né? Pré-adolescente, e eu me apaixonei por aquilo, talvez até por uma pressão do sistema. Só que minha família não achava bacana ter uma artista na família, né? Arte não era uma coisa que fosse possível para mim. Na verdade, ninguém disse assim para mim, você não pode ser bailarina, mas eu entendia a subjetividade de, enquanto mulher, eu não poder fazer o que eu gostaria de fazer, né? Então, meu pai, minha mãe, almejava muito que eu fosse uma médica, que eu fosse uma advogada. Essas coisas que elevam uma pessoa, né, a um patamar de poder, né, na teoria que chegasse a esse patamar. Só que Que acabou são então que consideradas profissões, né? Que são exatamente, consideradas profissões. exatamente. O É resto é o como se resto. artista não pode ser Não, profissão. Não pode artista não ser. é coisa para, como é que é, hobby, né? A arte é um hobby. Então acabou que eu fui fazer biologia, porque eu também amava e amo, sou muito amante da vida, né, em todas as suas formas. Eu cultivo planta, bicho, eu adoro. Então eu falei, vou fazer biologia. Já que eu não posso fazer teatro, dança, nada disso, isso não me é possível, eu vou fazer biologia. E foi muito bacana, e foi na biologia que eu conheci o Teatro Oprimido, porque eu participava do movimento estudantil e do movimento ecológico, né? Eu sempre fui assim, depois que eu descobri a faculdade me fez descobrir que existia uma forma da gente se movimentar para a gente mesmo, assim, para a gente correr atrás dos nossos desejos. Eu antes não sabia, fui criada no sistema militar, né? Ditadura militar no Brasil. Acredito que você também. Então, minha infância toda, meu colégio todo foi durante a ditadura. Então, eu não conhecia os meus direitos, e eram colégios particulares, aí que eu tinha menos noção ainda. Quando eu cheguei na faculdade, que era uma faculdade pública, a Faculdade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, eu vi que eu podia transformar as coisas, aquilo era possível. Então, a primeira coisa, assim, das primeiras coisas que eu fiz foi, eu quero participar do CA, né, do Centro Acadêmico, participar do DCE, então eu comecei a entrar para o movimento estudantil e paralelamente, eu entrei para o movimento ecológico, né, o movimento ambientalista na época, que era bem desconsiderado, né, nós éramos chamados de ecochatos. Ninguém queria saber dos ambientalistas. É Isso é década de verdade. 80, minha amiga. Isso, o meio ambiente estava totalmente longe da gente. É incrível. Totalmente, É totalmente. como se fosse Era como se fosse inexistente. separado. Era uma separação, assim, sabe? Né? Porque era como se fosse um meio ambiente aqui e o ser humano está aqui. Essas coisas não interagem, como se eles não tivessem exatamente o que o nome prevê. Ecologia, né? Que é o estudo das relações. Só que isso não existia. Então todo mundo que lutava pelo meio ambiente tinha-se uma ideia de que vai lutar pela floresta, pelos bichinhos e o ser humano nada. Só que não é assim que funciona, né? O conceito naquela época não existia, começou naquela época o conceito de ecologia social, quer dizer, as coisas estão, o ser humano faz parte desse meio ambiente, ele não está fora, né? A gente tem uma visão muito antropocêntrica do mundo, né? Então o ser humano não está fora, ele está dentro. Mas isso custou a desenvolver. Mas foi nesse movimento que eu conheci a coringa chamada Silvia Balestreri, que era da primeira equipe de coringas do CTO, né, do Centro de Teatro do Oprimido, trabalhava com Boal já, a Silvia, e ela apareceu num desses encontros do movimento ecológico para propor quem gostaria de, ali que estava ali no movimento, que eram quase todos biólogos, ambientalistas de forma geral, engenheiros ambientais, era gente mais ou menos da área das ciências biológicas. Quem gostaria de usar a arte, usar o teatro para movimentar? Em vez de a gente ficar panfletando na rua, por que vocês não vêm construir uma peça de teatro com isso aí que vocês estão falando? Eu lembro que eu fui tipo a primeira, fiz assim, uau, eu quero, assim, levantei todas as mãos possíveis. Eu falei, eu quero, a arte, enfim, vai entrar na minha vida como uma forma mais... E foi encantador, porque eu entrei, né, pro CTO nesse mesmo instante, eu considero esse instante um instante de luz, assim, para a minha vida. Carreguei tudo que eu sabia, tudo que era me possível da biologia comigo, né, sempre carrego, mas cada vez a parte, assim, como professora de biologia, como cientista, ela ficou guardada, que eu uso, né, em vez de quando eu tiro, puxo lá meus conhecimentos, mas a minha vida passou a ser teatro do oprimido. Eu entrei para o CTO e passei a ter uma vida como artista. Depois eu fui fazer escola de teatro, eu fui me entender um pouco melhor como é que era o mundo teatral, né? Mas basicamente eu sou uma pessoa que trabalha com teatro do oprimido. Essa é a minha história e a minha vida é teatro do oprimido.
Cachalote chegou aí. Opa! Seja Caixinha na área, muito bem-vindo. bom. Pois é. E nesse momento, quando você entrou, foi na década de 90? Entrou Foi no para ser ano de coringa. 90. Foi no Foi, ano que eu né? me formei, eu conheci o Teatro Oprimido. Foi exatamente em 1990. A minha primeira apresentação foi em julho de 1990, no Terra e Democracia, um evento organizado pelo Betinho, no Aterro do Flamengo, Fome Zero, sabe? Toda a arte contra a Uhum. fome, né? Era um movimento forte do Betinho no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, como ele morava aqui, era muito forte. E foi ali. Isso é muito, muito forte. E você, junto com as mulheres do Teatro do Oprimido, com as outras coringas, e aí esse trabalho ele tomou uma dimensão bem maior para a sua vida, né? Fala dessa experiência, quando vocês chegaram lá, estava você, Bárbara Santos, a Claudete Claudete? Félix, Cláudia Simone, Cláudia já estava? Mas em Conta que aí. momento? Em que momento você está falando? Quando você, nesse período, na década de 90, Ah, tá. quando começou? Conta um pouco dessa trajetória. Olha, o CTO, ele começa, na verdade, assim, o ponto de partida dele é 1986, né? O BOL propõe, faz um projeto, propõe uma fábrica de teatro popular. Na época, o Darcy Ribeiro era secretário de Educação do Rio de Janeiro, no governo Brizola, e ele propõe montar uma fábrica de teatro popular, quer dizer, usar o teatro oprimido dentro dos CIEPs, dentro daquelas estruturas de centros integrados de educação que tem no Rio de Janeiro, que são aquelas estruturas feitas pelo Niemeyer, né, estruturas grandes, que é meio famoso no Brasil inteiro. O Darcy topa, né, a Brizola topa, e ele monta essa fábrica. Para montar essa fábrica, ele convida uma dezena, são mais de 40, se não me engano, ou quase 40, animadores culturais na época, aquelas pessoas que estavam no entorno da escola. Não eram exatamente, às vezes eram professores, mas na maioria era professor de capoeira, era o professor de teatro, sabe? Que ficava ali naquela comunidade. Então ele convida esses animadores culturais, eles montam uma turma grande. Dessa turma saem 5 coringas que montam o primeiro CTO, que a gente chama. Primeiro CTO não, mas a primeira equipe do CTO, né? Da onde vem a Claudete Félix, que você acabou de citar, que você conhece muito bem. Vem a Claudete, a Silvia Balestreri, que foi a pessoa com quem eu conheci o Teatro Oprimido, o Lico Turli, Luiz Vaz e a Valéria. Valéria. Ai, meu Deus. Valéria Monteiro, se não me engano. Eles 5 montam essa primeira equipe, né? Então era uma equipe aí mista, né? Eram 3 mulheres e 2 homens. Já na primeira equipe já tinham mais mulheres que homens, interessante. Quando eu chego em 90, era essa equipe que estava no empuxo do desenvolvimento do CTO e do Teatro Oprimido aqui no Rio de Janeiro. E logo em seguida a gente chega no mandato, né, do Boal. O Boal se torna vereador em 93, em 92, ele cumpre o mandato de 93 a 96, leva o teatro oprimido para dentro da Câmara para discutir como que as leis pudessem sair através de um desejo popular, né? Como que as leis podiam sair de um desejo popular. Então ele constrói um mandato todo baseado numa proposta da gente criar grupos populares. Assim como eu conheci porque eu montei um grupo popular, a Silvia montou comigo, né, com a gente, de onde veio o Olivar também, o Olivar veio do mesmo grupo que eu. Ele propõe a gente remontar grupos populares na cidade do Rio de Janeiro para tentar ver que leis eram interessantes e eram desejosas daquelas pessoas, né? Não tirar a lei da cabeça do vereador, mas a lei tem que sair da cabeça do cidadão. É ele que está sofrendo o problema. Então, como é que a gente constrói uma lei baseada literalmente na cidadania? Esse período é um período muito intenso de muita gente envolvida. Esses 5 coringas, mas eu, Olivar, Bárbara Santos, Gel, todos nós, eu, Bárbara Santos, Gel, Olivar, viemos no mesmo período, em 1990. E além de outros, né? Além de muitas outras pessoas, éramos quase umas 40 pessoas naquele mandato, assim, envolvidas direta ou mais indiretamente. Quando termina o mandato, em 96, muitas dessas pessoas tinham saído no processo e fica um grupo menor de pessoas disposto e disponível a dar continuidade àquele trabalho do CTO. Agora sem a ligação partidária, que era uma ligação partidária com o PT. Dessas 5 pessoas eram eu, Claudete Félix novamente do primeiro grupo, né? Claudete fica,
Continua, quero dizer, a Bárbara Santos, que hoje mora na Alemanha, tem o Coringa Berlim, criadora do Projeto Madalenas. Gel Brito, que ainda continua no Centro Teatro da Oprimida. Isso. E o Olivar Benelac. Então, nós 5, isso é 1996 para 97. A gente dá continuidade ao trabalho do CTO. Novamente, 3 mulheres e 2 homens. Interessante, as mulheres estavam em maioria, pelo menos no que ali. Você falando e eu lembrando da minha trajetória. Olha, gente, é muito importante, principalmente as mulheres que estão aí, que a gente pode transformar a sociedade através do teatro do oprimido e das oprimidas. E a Ellen está contando a experiência dela para que a gente tenha essa dimensão e a gente realmente passe a trabalhar com o teatro do oprimido aqui para a libertação das mulheres também. Eu estou com essa proposta aqui. Estou lançando agora. Opa! Isso é maravilhoso. A gente já fez muito trabalho com mulheres, sim, mas nesse momento de pandemia a gente ainda não iniciou algo nesse sentido. Nós vamos iniciar. E aí, Ellen, nessa sua trajetória, na época, a gente fazia o Teatro Denúncia e foi exatamente quando o Collor ganhou, em 90 ele assumiu. E aí ele implantou o Plano Collor e a gente fez uma peça de teatro pelo sindicato para mostrar o que era, o que aquele plano ia trazer de coisa ruim para a gente, para a população, para a sociedade. Então, imagina, a gente lê tudo que tem sobre o plano, a gente lê o plano todinho e a gente criou uma comédia. Teve o confisco da poupança, Isso aí. E a minha poupança foi confiscada. A minha também. Ai, que ótimo. A gente apresentou em mais de 11 bancos. O banco que proibia que a gente entrasse, a gente apresentava na porta do banco. Que maravilha. Eu me lembro do Banco do Brasil. Proibiu da gente apresentar lá dentro, a gente apresentou na porta. Aí todo mundo assistia. Então, isso é maravilhoso. Era muito forte. Isso é maravilhoso, porque a arte chama as pessoas, né? Quando vocês estão lá, se vocês forem passar um panfleto sobre o plano do Collor, ninguém ia querer ler, mais um panfleto, joga no lixo. Agora vocês ali com teatro, o teatro atrai, né? Então todo mundo vai assistir aquela coisa espetacular, que é interessante, e acaba ganhando também em troca, né, uma discussão sobre um tema importantíssimo. Então a arte, ela é construidora, ela é excepcional, né? Revolucionária. Isso, ele diz, a arte não é a revolução, mas ela é o ensaio da revolução. Com certeza, com certeza. Ela chega em canais que a palavra não chega, né? Ela chega em canais que a gente não chega através só do papel, ou da palavra, ou da escrita. Ela chega pelo lado sensível, né? Ela não chega só pelo simbólico. Então, essa sensibilidade que a gente tem, a arte nos faz perceber o mundo de uma forma diferente. Então, ela é incrível. Por isso que ela é manuseada, inclusive, pelos poderosos, né? Por isso que eles usam muito propaganda, mídia, né? Isso. E a gente, na época, eu ainda não conhecia o Teatro do Oprimido. Só que a gente conseguiu contratar um diretor que já tinha feito um curso com Boal lá o Adalmir Miranda. Ele já tinha feito um curso com Boal na Bahia. Mas eu nem sabia. E a gente fez esse trabalho com ele. Depois, o sindicato dizendo, porque o que a gente usou como argumento? Você passa meia hora falando num carro de som na frente do banco, ninguém te ouve. Você Exatamente. Pega essa mesma fala e cria uma cena de teatro e imagens. Você pega 10 minutos só e faz uma cena, né? Transforma. Todo mundo para olhar, né? Todo mundo para olhar aquilo. E muda. Claro. Faz a pessoa sair. Não, eu tenho que mudar, alguma coisa tem que mudar. Sim, né? Faz ela prestar atenção naquela história ali, de alguma forma aquilo entra e fica na cabeça dela num meio de transformação. Mesmo que não seja um fórum, como você falou, mesmo sendo uma performance, né? No caso de vocês. Isso.
Ike Barroso fala aqui, sensibilidade, transformar a sociedade, quem falou? O Rubens Portela, ele é da Escola Nossa Senhora da Paz, da Fundação Nossa Senhora da Paz, que é onde eu estou com o projeto lá com os alunos da escola. Qualquer dia eu te falo. Prazer. Porque esse Prazer, momento é gente. seu. Esse momento é seu. E aí, você atuou em quais frentes além do meio ambiente, no Teatro do Oprimido? Você Então, atuou nos pontos foram de muitas... cultura, muitas Perdão, frentes. fala de novo. Pode falar, pode Ah, falar. tá. Então, eu lembro aí dos bloquinhos que você dividiu, eu acho que era interessante, eu não sei o que as pessoas entendem de teatro oprimido, né? Então, quem está aí assistindo. Então, talvez seja bom um breve resuminho, muito simples, para mim. Congelou, voltou. Isso, Tá me está ouvindo? congelando um pouquinho. Meu filho João Paulo acabou de entrar, tá assim, dando umas pequenas pausas. Tá. Mas eu acho que tá, que senão o pessoal tava falando, travou, né? Tá tudo bem. A minha tá normal. Boa live, Então tá bom. professora Norma. O Rubens está falando. Que ótimo. Então o teatro oprimido parte dessa ideia de que todos nós somos teatro por essência. Na verdade, nós somos artistas. Artista, ou ser ator, ou ser atriz, e ser artista de forma geral e ampla, não é de pessoas que têm um dom para isso. Claro que tem pessoas que têm um determinado dom maior que outras, né? Tem gente que parece que nasce tocando piano, e outras vão levar anos para aprender a tocar piano. Mas não importa, o que interessa é que essa capacidade de produzir arte é uma capacidade intrinsecamente humana. Nós nascemos com essa capacidade. Qualquer criança, ela pega lápis, né? Ela pega qualquer coisa. Ela já cria que isso aqui é o personagem, isso aqui é a mamãe, isso aqui é a tia, isso aqui é o super-homem. O super-homem vai vir para vai salvar, né? Ele começa a criar histórias. Isso é uma capacidade de fazer teatro. A criança faz teatro com lápis, com papel, com caixa de papelão, com caixa de sapato, né? Velha. Então ela está fazendo arte. Ela vai para a praia, ela esculpe uma coisa na areia. Ela não fica só brincando com aquela areia, fazendo assim igual adulto, né? Ela vai esculpir, ela vai fazer o castelo, o coração, ela vai fazer coisas na areia. Ela pega uma caneta, ela vai pintar. Então essa capacidade artística é intrínseca nossa. E por ser intrínseca, ela acaba por ser desrespeitada pela sociedade. Por quê? Porque a sociedade vai usar essa arte contra e não a nosso favor. Né? Eu estou falando de uma sociedade que é neoliberal, que é capitalista, né? Nós estamos inseridos numa necropolítica que mata as pessoas. Então, essa sociedade pega essa arte... Uma educação que bloqueia. Exato. Uma educação que bloqueia. Que diz pra gente, não, você não é pintor, você não é artista, isso é do artista, você vai ser outra coisa, né? Então, cada um coloca cada um na sua devida caixinha. A gente vai perdendo. O Bob costumava dizer que com o tempo a gente vai sendo desalfabetizado esteticamente. É. A gente vai sendo alfabetizado nas letras, nos símbolos, e na parte sensível a gente vai sendo desalfabetizado. Então, a proposta do teatro oprimido é muito simples, é resgatar isso. É resgatar essa capacidade que a gente tem de produzir arte. Para quê? Para usar a arte como meio de transformação social. A arte para o teatro oprimido não é para você mostrar um produto bonito, é para você mostrar um produto ou um processo artístico, um processo estético, para discutir algum tema socialmente que está nos incomodando, como racismo, como machismo, como xenofobia, como homofobia, como desigualdade social, como o tema que a gente quiser que nos incomode socialmente. Para isso, ele criou um sistema. Na verdade, ele juntou um monte de coisas que ele ia aprendendo com outras que ele ia descobrindo, e ele fez um sistema chamado Teatro Oprimido, que está nessa árvore aqui, ó. Eu até botei aqui para ver, não sei se dá para ver claramente. Ele botou numa árvore. Então, nessa árvore é uma metáfora que mostra todas as técnicas que a gente tem no Teatro Oprimido. Eu tenho uma menorzinha aqui que eu vou mostrar que fica mais clara. Aqui, ó. Ah, você tem aí. Aqui, ó. Nessa árvore, ele coloca todas as construções do teatro oprimido.
Então, quando você me pergunta, Norma, quais frentes a gente já trabalhou com o teatro do oprimido, eu posso dizer que a gente já trabalhou com muitas frentes, usando esse meio. Porque a proposta do TO é, usando essa metodologia que está posta aqui, baseada na ética e na solidariedade, que é a base da árvore, né? Ou seja, nós temos uma proposta que é ética e a gente acredita que é dando a mão com o outro, no outro que a gente revoluciona, fazer ação concreta e social, que está lá em cima no topo da árvore. Tá? Então as frentes foram muitas. Né? A gente trabalhou dentro já do sistema penitenciário, dentro do sistema de saúde de uma forma ampla, mas especialmente dentro da saúde mental, tivemos um projeto grande. Nas penitenciárias o projeto pegou vários estados, foram 8 estados, Piauí estava dentro, foi de onde o CTO conheceu Norma Sueli, né, Norma? Foi. Você Eu veio por esse participei com a Bárbara, lá na prisão, foi Bárbara e Elisângela, na penitenciária feminina. Bárbara e Elisângela, sim, sim. Lá na penitenciária feminina, e depois no teatro de ponto a ponto, que é nos pontos de cultura, com você e Olivar. Veio Bárbara um momento, depois você e Olivar. Isso. Gente, é transformador mesmo, é incrível. Eu vou te mostrar bem aqui uma foto. Você continua falando, e eu vou mostrar uma foto que eu encontrei de... Deixa eu ver, eu quero mudar aqui o sentido. Aqui, você bem no cantinho, tá vendo? Ah, aqui tá. Gente. Novinha, que bonitinha. Cadê você? Que eu não tô vendo aí. Eu nessa primeira com a blusa do tô azul. Vendo, sim. Não, a segunda com a blusa azul. E a de azul, Gil, então, essa aqui, Uhum. Essa negra linda de turbante vermelho é a Gil, que ela trouxe as meninas da quebrada, né? Que era o hip hop, movimento hip hop, e a gente fez uma peça, o Bambambam da Situação, que era sobre violência doméstica. Eu lembro bem desse dia, num teatro, um teatro grande, o Fernando, oh meu Deus. E pois que saudade. Sentimos muito, né? Gente, eu vou mostrar aqui a revista que saiu uma matéria que eu escrevi sobre essa peça, e também tem a foto que você fez com a gente, Ellen. Tá certo. Isso aí foi num teatro lá em Piauí. Continue falando. Estava falando das frentes, né? Tanto o sistema penitenciário, como a saúde mental, como educação. A gente fez um projeto grande de teatro oprimido na educação, né? Dentro da educação, do sistema educacional, e entre outros. A gente, por muitos anos, e até hoje o CTO desenvolve, eu não estou mais na equipe que trabalha diariamente no CTO, eu sou colaboradora lá hoje, mas a equipe ainda trabalha, e foi por muitos anos, com a formação de grupos populares. E nessa frente de formação de grupos populares em comunidades, em favelas, ou às vezes em grupos temáticos. E a gente sempre teve grupos com mulheres, por exemplo. O grupo formado somente por mulheres foi uma recorrência no trabalho do CTO e do Teatro do Oprimido O Gol costumava falar que a opressão contra a mulher era o primeiro tema que sempre surgia numa oficina. E é real isso. Toda vez que a gente vai dar uma oficina, você pergunta, o primeiro tema que geralmente surge, ou se não é o primeiro, é um dos temas que vai ser discutido na oficina. É muito raro não ser. É a opressão contra a mulher, em segundo lugar, racismo. Não é por ordem de importância, é porque a opressão contra a mulher sempre aparece muito e o racismo também sempre aparece muito. Né? Por quê? Porque são temas, infelizmente, recorrentes. Né? O machismo é estrutural e o racismo é estrutural. Ambos são estruturais e estruturantes em nosso país. Né? Economicamente falando, e em todos os sentidos da sociedade. Então é muito difícil. No geral, a mulher ganha menos, a mulher negra ganha menos ainda, né? Alcança menores patamares de poder, porque a sociedade ela é estruturada dessa forma. Então, ter grupo de mulheres sempre foi uma premissa muito importante no Teatro do Oprimido, para que elas possam sair dessa opressão. Essa foto é linda, né? É da Metax Ponto a Ponto. Isso! É linda. Você falando, não devo fazer sozinho, porque eu posso
fazer com todo mundo. É aquela Ah, frase, sim, sim, sim. não Aí a gente posso e não fazia. devo. Ai, meu Deus, agora que você me lembrou que eu não sei nem mais falar. Você É, falou um dia desse, estamos todos juntos hum, para fazer o que eu não posso e não quero fazer e não sozinho. devo fazer sozinho. Eu É, estou aqui atrás de esqueci. você, na foto. Isso, eu tô com ela aqui na minha mão. Maravilhosa, Aham. sim. Você aqui, ó, tô com a mesma foto na minha mão. E é bacana o pessoal conhecer, né? Essa Metaxas É, aqui é. é uma revista do Centro de Teatro do Oprimido, né? Então a gente sempre procurou lançar as revistas conforme acontecia os projetos, porque é muito caro fazer uma revista. Deixa eu ver que foto maravilhosa é essa que ela está mostrando. Aí Ah, é ali quando tem estava a Bárbara. Bárbara. Isso aí. Foi antes de você chegar aqui em Teresina e com Foi. a turminha do hip hop. Essa menina do cabelão que está do lado da Bárbara, ela fez papel do homem violento. Gente, a menina foi show, show. Sabia É que por quê? ela, sabia que Porque provavelmente ela conhece muito bem esse homem violento, né? isso, A gente só consegue fazer bem o opressor porque a gente conhece demasiado ele, né? Qual mulher que não conhece um é, homem opressor? Qual mulher que não conhece um homem violento, Norma? Me diga. Um homem abusador, uhum, né? Mulher que nunca passou por um homem abuso, abusador. sinceramente, ela não percebeu o abuso que ela passou, porque é impossível. Posso dizer que é impossível. Porque no sistema patriarcal que a gente vive é impossível a gente pensar numa mulher que nunca tenha passado por um abuso, nunca tenha passado por um abuso, ou seja, moral, ou psicológico, ou físico, né, ou sexual. É impossível. Então é recorrente, é importante. Esse projeto foi de onde eu conheci Norma Sueli, né? Foi um projeto que a gente fez em pontos de cultura, não só pontos que trabalhavam com arte, né? Mas pontos, não sei se você lembra, quilombolas, Isso, pontos de, às vezes de capoeira, às vezes um ponto de um quilombo, ou um grupo que trabalhava só as questões de gastronomia, de culinária, mas juntava aquela população ali, então a gente levava o TO e a gente fez um programa de formação desses multiplicadores, para que eles pudessem, né, absorver aquela metodologia, essa metodologia que está na árvore, e repassar. A Norma aprendeu isso aí, quer dizer, aprendeu e trocou, né? A gente aprendeu com a eu Norma fiz sobre a Piauí, sobre co-direção. Teresina, não é? Eu fiz a co-direção com Do você espetáculo nesse e com final, a né? Bárbara, isso, e com a Isso aí. Bárbara no da penitenciária. No outro. É porque o teatro oprimido é isso, né? É bem freiriano, é bem Paulo Freire, né? A gente tem que se aproveitar do que o outro nos traz, qual é o conhecimento do outro, não é socar o teatro oprimido na pessoa, né? É pensar o que a pessoa me traz, o que eu trago com o teó, e como é que a gente junta esses saberes e essas potencialidades e transforma num espetáculo, transforma numa pintura, transforma num produto artístico. Para quê? Para revolucionar. Isso. Eu vou ler aqui algumas Hum. mensagens. É Reis Neto, um ator maravilhoso. Segura sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que Isso! eu não posso e Isso, eu não não quero posso e fazer nem quero fazer sozinha. sozinho. Ah, obrigado por me Valeu, lembrar, Zé menino. Reis. Ah, há tanto Aí, tempo que eu não falo isso que eu esqueci. muito necessária essa conversa. Ele fala, tem outras mensagens daqui. É a Luziene, isso mesmo, a opressão contra as mulheres em todos os sentidos. Alana, o teatro é um meio muito forte de libertação em todas as instâncias educacionais. A arte é vida. Amo o teatro, amo arte, amo música e tudo que envolve a Uhum. arte. Então, gente, está aqui a provocação para a gente fazer o teatro do oprimido online. Continue, Eli. Suas experiências. Em 2008 a gente encontrou Boal, mas você pode falar em alguma antes? Antes. Em 2008 eu fui conhecer o mestre. Gente, era o sonho da minha vida. Foi no Rio de Janeiro. Eu tô com a foto aqui. Continue Mostra falando de essa foto é você. linda. A gente É espalhado no linda chão, né? demais. Com Isso. boal. Olha, Ellen tá Ah, essa aqui foto é muito embaixo, linda. à esquerda. Eu tô de tranças aí atrás do mestre. É, tá com o Fernando cabelo Braz, compridinho de tranças. a Você e Fernando Bárbara Braz, os dois ali de Santos, blusa azul do do Piauí. Piauí. Ai, eu fiquei Cláudia muito feliz Simone, quando me Cláudio Vasconcelos. A convidaram. Elisângela aqui.
A Kelly, A, grande a, multiplicador, grande a gente, é o Kelly, Cachalote, ó, que tá o aparecendo aí pra gente, tá Caixa, aqui. isso. Gente Muita de todo gente o que. Brasil. Sabe o que, que eu chamava o BBB do Boal? O BBB, Big Brother do Boal. Gente, Ai, que imagina, maravilha. culturas diferentes, tudo diferente e ao mesmo tempo todo mundo com o mesmo objetivo, né? A Sim, porque. transformação através do teatro do oprimido. Exatamente. É, quem acredita na arte como meio de transformação, né? E eu acho que quem não acredita é porque não Aham. descobriu ainda, Norma, porque depois que descobrir a arte, né, essa linguagem sensível que a gente tem para se comunicar e para entender o mundo, para falar o mundo e entender o mundo, a gente se apaixona, não tem mais como largar. Seja na dança, na música, no teatro, nas artes visuais, nas artes plásticas, seja onde for. A arte A ela é arte extremamente revolucionária. e a arte precisa ser. É muito importante que ela seja engajada, que ela não reproduza Sim. preconceitos, né? Exatamente. Isso aí que você está falando é ponto fundamental, porque eu escuto, como eu tô fazendo doutorado, né? Eu fiz mestrado na Árvore sobre esse tema, e eu estou fazendo doutorado em artes cênicas na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E ali, o que acontece? Eu convivo com muita gente, muitos artistas que acreditam. Não, muitos não posso dizer não, porque até que tem uma visão muito interessante, os artistas que ali estão. Mas em vez de quando surge um ou outro, e a gente abre um debate sobre essa ideia da arte pela arte. Sinceramente, eu Sim. falo, gente, eu não consigo compreender uma arte que seja feita somente para mostrar a arte. Se ela é feita só para ser bela, vamos dizer assim, para mostrar uma coisa interessante, bonita, ela já está dizendo que politicamente ela escolheu um eixo, certo? Ela escolheu o eixo de uma arte que não vai discutir política. Isso é uma escolha política. Então a arte já está sendo política em si. Essa arte que diz que não é política, que é arte pela arte, ela já fez uma escolha política. A escolha dela é não Exatamente. fazer política. E isso é uma escolha infeliz. Isso é uma escolha muito infeliz, porque quando você não faz política, você não consegue viver em sociedade. Porque viver em sociedade é fazer política todo o tempo. As nossas relações são relações políticas. Não tem como a gente E ser despolitizar o ser contra, humano. e ser contra a política é uma ideologia que quer afastar o povo, afastar quem realmente devia estar fazendo Exa política da política. Cadê? Peraí que meu cartaz caiu aqui. E todo dia eu Ah, gosto de botar e falar, uhum. ó, Isso. fora, fora Fora Bolsonaro. E Bolsonaro. essa Marielle corja, presente. Marielle presente lá Fora na minha Bolsonaro. plaquinha. Fora Bolsonaro, Marielle presente, entendeu? Porque é exatamente isso que eles querem. Então eles fazem uma propaganda de que a política não é comigo, não. Né? Você escuta muita gente falar, não quero falar sobre política. Aí pega e posta uma piada machista. Aí eu falo assim, você não quer falar Uhum. sobre política, mas você posta uma piada machista. Você está fazendo política machista. Em vez de você falar sobre Exatamente. política e construir uma política e uma ideia não machista, você reproduz a piada machista. Você está fazendo uma política machista. E não está nem se tocando. E muitas das vezes são mulheres. Assim, infelizmente. Porque é construída essa ideia de que política não se fala. Poder é para mulher, né? Ainda existe esse pensamento. Especialmente das mulheres mais velhas que a gente, né? As mulheres da geração da minha mãe, da minha sogra, das minhas tias, é uma geração que acredita que mulher não tem que falar sobre política. É Então, verdade. claro que E não tem que falar. Para quê? Para é elas tanto que continuarem na somos a posição de minoria oprimidas, na né? política. Somos a Para minoria na quê? política. Para a gente continuar oprimida, para a gente continuar na posição inferior. É para isso que eles não querem a gente na política. Então a gente tem que se enfiar sim. Se enfiar na política, se enfiar no teatro, nos enfiar. Porque se esperar eles nos chamarem, eles não vão chamar, não. A gente é que tem que entrar. Temos que ocupar esses espaços. Os espaços existem para serem ocupados pelas mulheres. Eu falo Exatamente. a beça, não sei nem se o tempo já está acabando e eu estou com que Não, falo. eu estou Eu estou controlando sem relógio. aqui. Estou sem Pode relógio. falar. Nós tá 16h44. Vamos Temos até. ainda 15 Quando minutos. faltar 5 minutos, quando faltar 5 minutos, a gente faz as considerações Tá bom. finais. Então seria A legal, já que Glória a gente. Sandes, a Glória Sandes fala, na geração da minha avó, a mulher botava sob o tacão dos homens. Como?
Sim, diga. Ela disse que na geração da minha avó, a mulher votava sob o tacão dos homens, O que que é né? sobre o tacão dos homens? Desculpa, eu não É o entendo. domínio, é tipo assim, Ah, entendi. tacão é algo de Sei. ameaça, né? Ou seja, Aí vai ela lá e fala, vota sou em quem eu tô mandando. apenas parte do público, é. A Solange falou, agora temos outras mediadoras das lives. Glória, a Letícia e a Luara já começaram também na mediação. Pois é, a gente compartilha conhecimentos e a gente chama as mulheres para estarem trazendo o seu talento. Então, nós temos mais mulheres que vão estar conduzindo as lives aqui na frente, viu, Isso é Ellen? maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sempre mulheres. Muito bom, muito bom. Nada contra os homens são ótimos, mas é importante ter Isso. esse espaço para as mulheres colocarem as suas faces, né? Então, já que a gente falou Exatamente. É para desse que ponto, tem. Sim, continue. queria Fale. falar sobre o Teatro das Fale. Oprimidas, né? Antes que o tempo termine, Sim, sim. a gente falar, já que a gente está na Frente Popular de Mulheres, é importante que, assim como eu falei, essa história da importância da mulher no teatro oprimido, né? E essa força que ela sempre teve, sempre foi a primeira opressão que sempre apareceu, eu acho que talvez diante dessa demanda que a mulher sempre teve, junto ao TO, no ano de 2010, logo depois do falecimento de Boal, uma pessoa chamada Alessandra Vanucci, que é uma diretora teatral aqui do Rio, bastante conhecida e reconhecida, ela já tinha feito um estágio, né, uma residência no CTO há um tempo, e ela propôs uma residência no CTO para fazer um trabalho com mulheres. E Bárbara era coordenadora do CTO, já era ali, né, 2009 mais ou menos, foi no final do projeto Ponto a Ponto. Propõe que ela então fizesse essa residência dentro do projeto Ponto a Ponto com o tema da mulher. Então elas duas constroem juntas um laboratório chamado Laboratório Madalenas. Para quê? Para usar as técnicas do teatro oprimido, a metodologia e outras vertentes teatrais para discutir a mulher, para discutir mulheres, um laboratório somente para mulheres, para que essas mulheres possam se olhar nos espelhos das outras, né? Olhar no espelho da outra, se mirar no espelho da outra, se ver no espelho da outra, poder relatar as suas questões, suas opressões, debater, construir cenas para tentar sair dessa opressão. Né? Só que mulheres entre mulheres, o que faz muita diferença. Né? Às vezes a gente tem um ambiente, mas a gente tem homens no mesmo ambiente de teatro, ou que sejam ambientes, a gente não consegue, às vezes, relatar uma situação de assédio sexual, uma outra coisa que a gente acha mais íntima. Como eram mulheres entre mulheres, os relatos eram muito mais pungentes, eles vinham com muita força. Elas montam esse laboratório, e esse laboratório começa, ele vai para o Ceará, a gente faz no Rio, depois elas fazem no Ceará, e em outros espaços. Isso começa a entrar no projeto Ponto a Ponto, que é esse que a Norma participou, mas já estava no finalzinho do projeto. Então, Bárbara começa a levar para países africanos e ela vai morar em Berlim. É o mesmo ano que ela vai morar na Alemanha. Então, ela leva para lá também. Isso teve uma repercussão tão forte desse trabalho de mulheres entre mulheres, com mulheres, para discutir as opressões das mulheres que eu quero dizer, das pessoas que se identificam como mulher, ou das pessoas que a sociedade olha e vê como mulheres, né? Isso foi tão forte, tão poderoso, que se espalhou pelo mundo. Se espalhou. Então, de 2010 para cá, são 10 anos de laboratório, agora de Teatro das Oprimidas, isso fez um boom tão grande que tem muitos países já, em 10 anos, a gente tem na América Latina, tem muitos países, Argentina, Bolívia, Guatemala, Nicarágua, vários países que desenvolvem Teatro das Oprimidas, na Europa tem muitos países que desenvolvem Teatro das Oprimidas, nos Estados Unidos, na África. Então, assim, agora a gente tem um espaço somente para a mulher. Mas não é somente para a mulher e ficar entre as mulheres, não. Os espetáculos são apresentados para público aberto, né? Então entram Isso. mulheres e entram homens, claro. Né? Entram todos os gêneros aí para poder discutir as questões. Mas é bastante interessante e agora, como está em época online, vai ter até, inclusive, um festival online. Pena que eu não estou aqui com a coisa, não sei se você tem Eu estou aí. participando da Isso, fala um organização do pouquinho. festival online, Festival Internacional, que vai acontecer em setembro. E aí a gente Uhum. vai se reunir, eu escolhi a equipe de divulgação
e a gente vai se reunir e preparar. Então, vai ter vídeos de peças das Madalenas de todos os países, e no caso do Brasil, de alguns estados, para mostrar o trabalho em relação o resultado, né, desse laboratório. Uhum. Aqui eu não fiz eu fiz um início de laboratório com as jovens universitárias da Universidade Federal, porque a Laura Rose veio, a Laura Rose é texana, e ela pediu meu contato para o CTO, e aí ela me procurou para eu fazer essa oficina com ela. Era tipo um mini laboratório, mas saiu coisas incríveis, porque era tudo trabalhando em cima da opressão da mulher. E tudo Sim. através dos jogos. Não tinha nada de, vamos sentar e começar a falar. Através dos jogos e exercícios do teatro do oprimido, vão surgindo as situações, e aí tem um momento de compartilhar, e a gente ouvia coisas assim, sabe, da percepção de assédio, que uma delas disse, ela tinha um cabelo longo, lindo, bem brilhoso, preto, aí ela disse assim, eu entro no ônibus, aí um rapaz pega no meu cabelo. Aí eu olhei para ele, e ele achou natural, tipo, deu vontade de pegar. Sim, aí eu peguei. Né? Infelizmente, o nosso corpo é considerado posse, né? Oi? Estava falhando, deu para você ouvir? Não, ouvi bem, não. Para mim, falhou só muito pouquinho. Ouvi bem a história do cabelo. A gente é considerado posse, né? Infelizmente. Eu não sei se tem alguma questão aí, se as pessoas querem colocar alguma observação, alguma posição aí, você podia verificar. Eu vou evitar de tocar, porque a última vez que eu toquei... eu sei como é. A Solange fala que o público pode sugerir temas e convidadas para as próximas lives, né? Eu já li boa parte das contribuições. Isso é muito bom, a Luziene falou. E nós, inclusive, estamos diversificando os temas e vamos tratar da mulher com deficiência, que foi uma proposta de Luziene, e a gente fala sobre a mulher negra, sobre a mulher em várias situações nessas lives. E aí eu sugeri, estou muito feliz com você, Ela, agradeço muito a sua disponibilidade, porque para a gente mudar uma realidade é tão bom quando ouvem alguém falando de suas experiências, e você está trazendo essa experiência, que através do teatro do oprimido, a gente pode mudar muita coisa, tá? Solange, vocês são maravilhosos, amo teatro, sou fã de vocês. E aí eu gostaria que você falasse, você trabalha o teatro oprimido na universidade, que já teve muito preconceito. Quero que você fale aí sobre o seu trabalho, você já começou a falar um pouco, e aí depois é uma pena que o tempo passa rápido. Pode falar. Então, a gente tem, além do CTO, né, eu faço parte de um grupo chamado GESTO, que é Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido e Academia. Porque a academia, por muitos anos, assim, o BUOL não conseguiu ver a academia acreditando no teatro do oprimido, né? O BUOL sempre foi rechaçado pela academia. Então, ele foi convidado raríssimas vezes para dar uma palestra, enquanto aqui no Brasil, estou falando do Brasil, enquanto no mundo inteiro ele era, sabe, tinha diplomas e diplomas de universidades famosas, Harvard, etc., aí, que todo mundo se gaba de ter algum diploma. O BUOL tinha vários, ele é considerado o patrono do teatro mundial pela Unesco, mas no Brasil ele não era considerado, na academia, né? Muito pela ideia de que a academia é lugar do acadêmico, é lugar de que o teatro é de quem tem dom teatral. Então, muito por isso, ele foi posto de lado, porque ele traz uma lógica que é avessa a essa, é uma lógica contrária a essa. Ele traz a lógica do teatro de todos, o teatro não é de quem tem dom especial. Quem está na academia não é mais inteligente que ninguém, não tem dom especial nenhum. As pessoas estão aí para aprender uma coisa que é do ser humano. Então, talvez por isso, entre outras questões políticas também, né,
ele foi muito colocado de fora. Só que do falecimento do Boal para cá, nesses 10 últimos anos, o teatro oprimido cresceu muito dentro da academia. Muito. Existem muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de pós-doutorado em teatro do oprimido. E existem algumas universidades que já encampam a disciplina do teatro do oprimido, pelo menos a optativa, né? Tem no Sul, com a Silvia Balestreri, que foi coringa do CTO, tem alguns institutos federais a disciplina, como o Matheus Gonçalves, que teve comigo lá no meu programa Tô ao Vivo, e tem outras, eu apliquei na Unirio algumas optativas, junto com o Gesto, e agora sozinha nos últimos 2 semestres do ano passado. E existe uma procura enorme, porque o teatro oprimido está no currículo mínimo do professor de artes cênicas, de muitas cidades e muitos estados. Né? Então, o cara que vai ser professor ou professora, o educador e educadora de artes, ele precisa saber teatro do oprimido. Só que ele chega na universidade e não existe disciplina. Até porque muitas pessoas não sabem aplicar, porque não têm o conhecimento. É um método que não é tão simples assim. Então, o meu trabalho hoje é muito estimular isso, tanto na academia quanto no ensino médio e fundamental. A inclusão do TO no ensino para crianças também, adolescentes, quer dizer, não crianças pequenas, né? Fundamental e médio. É mais o meu foco hoje. Eu fiz a especialização em docência superior e o meu projeto foi incluir o teatro do oprimido no ensino superior, mas é porque tinha que ser voltado para o ensino superior, mas eu acredito que ele pode entrar em todas as áreas, em todas as formas de educação. Sim, e não precisa ser só nas artes cênicas, né? Pode ser na pedagogia. Ele rever a profissão. Cada dia está sendo importante aí no Ellen, falta 2 minutos. Eu te agradeço muito e quero que você dê um alô aí. Um tchau para a turma, querida. Tá me ouvindo? Desculpa, eu dei uma... Tá me ouvindo? Ficou falhando a sua. Ficou muda e voltou, mas agora voltou. Isso. Dá um alô, um tchau para a turma aí, para as mulheres. Tá bom. Um recado. Muito obrigada. Tá bom. Tá? Nós agradecemos. Tá bom, eu que agradeço muito a paciência de vocês estarem aí me escutando, né? E espero que o Teatro Oprimido continue no Piauí, aí com a força de Norma. Tivemos outros multiplicadores, outros municípios. Eu tenho pouco contato, eu tinha mais contato, infelizmente, com o Fernando, que se foi, lamentavelmente, mas eu sei que a força da Norma aí, junto a essas mulheres, se levar um laboratório Madalenas para ele seria maravilhoso, é enorme, seria espetacular. E eu quero fechar dando uma sugestão para você, porque eu vi as pessoas falando. Isabel, presidente do sindicato município dos trabalhadores, ela teve, inclusive, no Deus, ela parece anos, assim, ela tem um trabalho próximo para se interessar, tá bom? Obrigado, gente. Beijo, Norma, você é muito querida, muito obrigada. Falhou essa parte, depois tu me manda o áudio com essa sugestão, tá bom? Obrigada, tá bom. Você gente, obrigada a todos. Deixa gravado essa live. E lhe manda o link. Tá bom. E lhe manda o link, tá? Tá bom. Beijo, obrigado, gente. Queridos. Muito Beijo. Obrigada por tudo. Obrigada a todos, hein? Fora Bolsonaro e Socorro. É verdade. Marielle vive presente. E Marielle presente. Isso aí. Hoje sempre. Eita. O Hélio conseguiu sair, não. Gente, foi ótimo. E vamos fazer teatro das oprimidas. Eu tenho
uma proposta para a gente começar, tá bom? Que a gente pode unir o encontro biocêntrico, a oficina de autocuidado com o teatro. Falta é abraçarem a ideia.